caras, aqui é o Jack. Nós estamos juntos para mais uma aula da Homens Fortes. Já fazem 2 semanas que nós paramos aí na leitura do livro O Avivamento do País de Gales, ok? E nós paramos falando sobre aqueles 4 pontos, não sei se vocês se lembram, tá? Onde os 4 pontos do avivamento do País de Gales, né? Foi o arrependimento, reconciliação, obediência ao Espírito e confissão a Jesus. Tá bom? Confessar a Jesus publicamente. E nós paramos aqui na página 22, a vinda do Espírito. Vamos partir daqui. Na sexta-feira daquela primeira semana, o culto estava cheio. Havia jovens e velhos, pessoas de várias igrejas e denominações. Então, não sei se vocês se lembram, mas na sexta-feira, tá? Que ele está citando aqui, ele havia falado domingo no culto. Pediu para falar após o culto com os jovens. Ele voltou do seminário, pediu para o pastor para falar para os jovens. O pastor, ok, ficaram 17 pessoas. Ele orou com essas pessoas por 3 vezes e ele pediu ali para falar. O pastor gostou, pediu para ele falar na terça, na quarta e agora estamos na sexta-feira, tá bom? Ivan descreveu o que aconteceu nessas primeiras reuniões da seguinte forma. A grande marca dessa obra de Deus é que as pessoas estão sendo despertadas e estão aprendendo a obedecer. Brutal, né? Aquelas que já eram religiosas tiveram uma experiência nova e muito abençoada. Nunca imaginaram a alegria que vem quando se confessa Jesus abertamente. Solicitei essas reuniões para falar com jovens, mas os adultos e velhos estão correndo para participar também. Os jovens, eles sempre foram uma peça estratégica. Na verdade, não digo que os jovens são uma peça estratégica, mas a juventude é um período estratégico de Deus na vida das pessoas. Então, se você é jovem, você é um homem jovem, está servindo a Deus na sua juventude, agradeça a Deus por isso, agradeça ao Senhor. A Bíblia diz, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, é uma bênção nós podermos servir a Jesus na nossa juventude. Então, a juventude, grava isso, escrevam isso, a juventude é um período estratégico de Deus em nossas vidas. Deus tem esse período estratégico para trabalhar em nossas vidas, para trabalhar, para deixar uma marca em nossas vidas, para que nós venhamos deixar um legado, ok? Seguindo, lembrem disso, tá? Seguindo, no domingo, o pastor pediu a Ivan para continuar por mais uma semana. À noite, ele falou com o povo sobre a importância da obediência. Ele enfatizou: estou entregando essa reunião nas mãos do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo não é alguma coisa, é uma pessoa. Quando entrego a reunião nas suas mãos, estou entregando nas mãos de uma pessoa. Veja, uma das outras marcas do avivamento é essa noção de que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma noção da pessoalidade de Deus. Deus se torna, ele já é pessoal, óbvio, mas ele se torna pessoal para nós. Ele se torna presente, ele não é algo que apenas que eu estudo, que eu falo sobre. Agora eu tenho comunhão com ele, agora eu falo com ele, agora eu ando com ele, né? Cara, isso é brutal demais. Isso é brutal demais. E algumas pessoas que vieram do mundo mais neopentecostal, né? Elas têm a tendência a querer ir para um outro extremo. Mas veja, tem até o livro ali, aquele livro odiado por muita gente, do Benny Hinn. Eu não estou endossando o livro, O Bom Dia Espírito Santo, mas basicamente ali, a ideia central daquele livro ali é que Deus é uma pessoa e ele está presente. Então, eu não estou indicando você ler esse livro, não estou fazendo propaganda nem nada. O problema, muitas vezes, é a ênfase exagerada em coisas não centrais, mas o miolo ali, do que ele fala, basicamente é uma conversão. O miolo desse livro é uma conversão, né? É uma conversão, Deus se torna real. E o que é a conversão se não um avivamento?
A conversão é uma espécie de avivamento. A pessoa estava morta espiritualmente e ela recebe vida. E depois ela vai recebendo vida, né? Ondas do Espírito vão vindo sobre a vida dessa pessoa durante a sua vida cristã, tá bom? E quanto mais você é cheio do Espírito, quanto mais você vai tendo essas experiências com Deus, Deus vai se tornando real para você, ok? Durante a reunião que durou 6 horas, uau, Ivan circulou entre as pessoas, instando com elas para confessarem a Jesus. No final, ele pediu que apenas as 60 e tantas pessoas que haviam confessado a Jesus ficassem mais um pouco. Por volta da meia-noite, ele lhes pediu que orassem, uma após outra. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Cada pessoa fazia essa oração em voz alta. Depois que todos oraram, começaram outra vez orando assim: envie o Espírito Santo agora, com mais poder, por amor a Jesus. Enquanto oravam assim, 2 mulheres foram batizadas no Espírito Santo e gritavam de alegria. Em seguida, houve um derramamento geral. Alguns clamavam por misericórdia, outros ficavam prostrados em agonia de convicção ou até desmaiavam. Essas marcas ocorreram muito também nos avivamentos que envolviam a pessoa de Jonathan Edwards. O barulho era uma mistura de choro, clamor, cânticos e louvor. Jamais se ouvira algo semelhante naquele lugar. Eram mais de 3 horas da manhã quando Ivan finalmente chegou em casa. E assim terminou a primeira semana do grande avivamento de Gales. Tem aquela canção, até eu quero indicar para você ouvir após essa aula. O nome da canção é O Que Tua Glória Fez Comigo. E tem uma parte da canção que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É muito fácil pessoas que nunca viveram isso desprezar isso aqui. É muito fácil pessoas que não viram os grandes feitos de Deus, elas nunca viram uma cura, elas nunca viram o poder de Deus descendo sobre uma igreja, elas nunca viram, elas nunca sentiram isso, elas nunca presenciaram Deus de perto. Essas pessoas, elas ouvem isso e elas, desprezam. Mas quem já viveu isso aqui, sabe o peso, sabe a importância disso. Eu pergunto, você vai passar quantos anos nessa terra sem viver isso? Isso não perturba você? Não perturba você viver um período de sequidão espiritual, de você apenas ouvir o que o Espírito Santo fazia, atuava, e você não experimentar isso na sua vida? Seguindo. Reuniões de poder e reuniões de batalha. Segunda-feira, dia 7 de novembro, era o dia da reunião de oração. Como em tantas outras igrejas, era uma das reuniões menos frequentadas da semana. Parece que as coisas não mudaram, né? Mas aquele dia a capela estava superlotada. Avivamento. Pela primeira vez na sua história, Ivan Roberts pregou sobre o último capítulo de Malaquias. Mas para vós outros que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. Ivan espantou os ouvintes ao declarar com ousadia que essa escritura seria cumprida imediatamente no país de Gales. Uau! Era como Jesus quando leu Isaías 61, do verso 1 ao 3 na sinagoga, no início do seu ministério. Lucas 4:21. E declarou que aquela profecia havia se cumprido diante dos olhos deles. Ivan Roberts também era um jovem conhecido por todos em sua cidade como simples trabalhador nas minas de carvão. Como um povo acreditaria em suas palavras? Deus, entretanto, tratou de confirmar sua presença. Novamente, Ivan levou as pessoas a orar uma após outra para Deus enviar o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Depois de completar uma rodada completa, começaram de novo. Antes de completar a segunda vez, a congregação inteira sentiu uma influência irresistível. Alguns ouviram um forte estrondo. O lugar ficou temível. Muitos clamavam e choravam em agonia. O senso da presença do Espírito estava muito forte. Wayne Grudem, ele fala sobre a presença do Espírito Santo. Eu já devo ter falado isso para vocês. Ele fala, óbvio, o Espírito Santo está presente.
Deus está presente nos lugares. Ele está presente. Mas veja, nós temos 3 tipos de manifestações da presença do Espírito Santo. A presença mantenedora. Deus está aqui agora mantendo as coisas como elas são. Deus mantém o mundo como o mundo é. Deus está em todos os lugares. Então, Deus está em todos os lugares, mantendo, sustentando as coisas. Segunda manifestação do Espírito Santo, da presença de Deus, da presença do Senhor, é uma manifestação de juízo. Nós temos isso em diversos juízos na história, nós temos essa presença no próprio inferno. A Bíblia diz que os ímpios eles serão atormentados na presença do Cordeiro, ou seja, na presença de Deus. Deus está presente no inferno. As pessoas falam que o inferno é a ausência de Deus. Bobagem. Não é. Deus está ali julgando, né? Até aquele próprio texto de Eclesiastes que diz, né, que o espírito volte para Deus, né? Então algumas pessoas usam esse texto para dizer que todos serão salvos no final, mas o espírito sempre volta para Deus. A alma sempre volta para Deus, sempre. Ou no inferno ou no céu. Deus está em ambos os lugares. Então, há uma presença julgadora no inferno, há uma presença mantenedora em todos os lugares, mas existe uma presença abençoadora. Existe uma presença amorosa, graciosa e poderosa. É disso que nós tratamos quando o Espírito Santo desce, quando a presença de Deus se manifesta nesses avivamentos, ok? Seguindo. Porém, na noite seguinte, terça-feira, o ambiente ficou pesado na reunião. Dispuseram-se a orar. Mesmo assim, perseveraram até as 4 da manhã. A mãe de Ivan foi embora antes do final, reclamando que estava muito tarde, que todos teriam de trabalhar logo de manhã. Parece que as coisas não mudam, né? No outro dia, porém, Ivan e seu irmão encontraram a mãe em agonia, chorando em desespero por ter perdido uma oportunidade de vigiar junto com seu Senhor. Ela sentiu a dor e a solidão de Jesus no Getsêmani, pouco antes da cruz, quando seus discípulos não conseguiram permanecer com ele. Era como se ela tivesse abandonado o Senhor num momento crítico, semelhante àquele. Veja, os textos bíblicos, eles são muito mais presentes, né, num avivamento. Ele lê Malaquias 4:2 e diz, isso vai se cumprir agora. Ela deixou de orar e ela é como se ele tivesse deixado Jesus orando sozinho no Getsêmani. Os textos não é apenas sobre um texto, sobre uma história que ocorreu, mas é sobre um ato do Espírito Santo que está ocorrendo agora. É sobre um ato de Deus que está acontecendo nesse momento. Deus estava ensinando ao povo que nem todas as reuniões são de gozo, poder, como na noite anterior. Às vezes ele precisa trabalhar no silêncio, na batalha, na aprendizagem da perseverança. Ocorreu mesmo com Elias naquela caverna. Veio um forte vento, veio fogo, e Deus não estava nessas manifestações. Então veio uma brisa suave e Deus estava nessa brisa suave. Uma outra indicação de louvor. Ouçam, após aqui essa aula, ouçam o louvor que eu indiquei para vocês, O Que Tua Glória Fez Comigo, e depois ouçam o louvor Brisa Suave do conjunto Reviver. É muito lindo. Tá bom? Ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo em Laugor, a cidade de Ivan, Deus estava operando simultaneamente em vários outros lugares em Gales, de forma totalmente independente, sem um instrumento humano para levar de um lugar para o outro. O Espírito estava agindo soberanamente, visitando vidas, trazendo arrependimento e profundas conversões. As chamas realmente estavam espalhando-se rapidamente. Um caos organizado. Eu gosto dessas coisas. De acordo com um dos historiadores do avivamento, as reuniões desse ponto em diante poderiam ser descritas como um caos organizado, controlado pelo Espírito. Não havia ordem humana, nem tentavam mais dar abertura à reunião ou fazer um planejamento. Eram caóticas, em termos de lógica humana, mas havia uma perfeita ordem do Espírito. Uma pessoa se levantava para citar uma passagem bíblica, enquanto outras sentiam-se tocadas pelo Espírito Santo e clamavam por misericórdia em arrependimento. Depois, como se alguém tivesse dado um sinal, todas começavam a cantar. Ivan não pregava no sentido convencional. Talvez sentisse uma certa repulsa pela retórica humana da maioria dos pregadores da época, que eram muito populares nas igrejas. Ele se comunicava com o povo em sua própria linguagem. Esse é o caminho, ele dizia. O que eu experimentei, vocês também podem receber. É possível.
Você pode receber o que eu tenho, é excelente, é maravilhoso, é brilhante, transformará a sua vida. Ele era muito verdadeiro e prático. Suas palavras geravam uma ressonância no coração deles. O calor, a simplicidade, a intensidade os cativava. Era impressionante como as pessoas correspondiam, como gente de todas as idades e de todas as denominações vinham e era tocado por Deus. Ao ver alguns confessando os pecados, outros percebiam que Deus podia perdoar-lhes também, transformar suas vidas, enquanto clamavam a Deus. Não tenho certeza. Não precisa ter, Alexa, fica tranquilo. Ao ver alguns confessando os pecados, outros percebiam que Deus podia perdoar-lhes também e transformar suas vidas, enquanto clamavam a Deus, as emoções cresciam. Tudo isso era mesclado com a trilha sonora dos hinos galeses. Quando os galeses cantavam seus hinos, agora, com o entusiasmo e o fogo do Espírito Santo, não havia nada igual. Eram composições e letras, em grande parte, dos metodistas do século XVIII. Sempre, né? Sempre o pessoal do manto. Faziam parte, podemos dizer, do próprio DNA do povo galês. Agora, porém, incendiadas pelo Espírito Santo, as pessoas estavam percebendo pela primeira vez o significado da letra que haviam cantado por décadas. A Bíblia se torna muito mais real, os hinos que nós cantamos se tornam reais. Um grande mover de Deus estava nascendo, como Ivan Roberts e os outros líderes enfrentariam o enorme poder contido nesse mover e os perigos que o acompanhariam, continuaremos a seguir sua trajetória no próximo capítulo. Isso fica para a semana que vem. Caras, queremos ou não essa experiência? Queremos ou não essa visitação? Queremos ou não a glória, essa presença majestosa sobre as nossas vidas? Queremos ou não tudo isso sendo dispensado sobre nós? Então precisamos orar. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por cada homem, por cada reunião aqui da Vintage, por cada homem, cada lugar desse Brasil e do mundo que acompanhou aqui a leitura do final desse capítulo. Pedimos, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, assim como o Senhor veio em Pentecostes. Teu fogo caia sobre nossa cabeça, queime nossa língua e arda em nosso coração. Vem sobre nós, Divino Espírito. No santo e no poderoso nome de Jesus. Quero desafiar você a orar mais um pouco. Quero desafiar você a conversar, a meditar e imaginar o que aconteceria se hoje o Espírito Santo descesse no meio da tua reunião, no meio da tua casa. O que iria acontecer? Cite aí 5, 10 coisas que ocorreriam se o Espírito Santo descesse no meio de vocês. Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Valeu!